vamos nessa. Vamos agora tratar de um assunto que é objeto tanto na prova de direito tributário específica, mesmo quando não é cobrada o processo administrativo fiscal em determinadas provas de concurso, como as questões específicas da consulta administrativa fiscal federal. Ou seja, o processo administrativo fiscal federal é regulado nos artigos 46 e 47 do decreto 70.235 de 72. Mas por que eu digo isso? Que também é cobrado em provas puramente de direito tributário. Porque existe um dispositivo no CTN que regula a consulta administrativa, que é o processo não contencioso ou voluntário, denominado de voluntário. Então, vamos iniciar pelo CTN e depois vamos tratar das especificidades do regramento na Lei 70.235 de 72. Então, vejam, segundo aí o parágrafo 2º do artigo 161 do CTN, os juros de mora não se aplicam na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo para pagamento do crédito. Isso aqui é fundamental, é o assunto que mais cai. Veja, se a consulta administrativa ela é regular, nos termos da legislação tributária, não é possível, mesmo que aquela consulta for analisada e estabelecida em ato declaratório do fisco e seja contrária aos interesses do contribuinte, mesmo assim não vai poder ser aplicado os juros de mora. Todavia, contudo, porém, veja que vai se aplicar o tributo mais a correção monetária. Em outras palavras, em caso de consulta tributária válida, o contribuinte ele se livra dos juros de mora e da multa, mas não se livra da correção monetária. Ok? Então, a consulta tributária é um procedimento administrativo de satisfação de dúvida referente à legislação tributária. Quando o contribuinte se encontra numa dúvida, e é muito comum, porque a legislação tributária brasileira é muito complexa, ele formula ao fisco dentro do prazo legal para pagamento do crédito tributário. Ou seja, aqui há um ponto fundamental do assunto consulta. A consulta, ela não pode ser feita fora do prazo para pagamento. Ou seja, ela só pode ser feita dentro do prazo para pagamento do tributo. Isto é, a consulta deve ser formulada antes do vencimento do prazo legal para pagamento do tributo. Então vejam, o sujeito passivo que faz determinada consulta sobre a legislação tributária pratica a conduta de boa-fé. A consulta administrativa é a aplicação pura da boa-fé no direito público. Né? Então, quando ele faz essa consulta, por isso que ele, dentro do prazo de vencimento do tributo, ele se livra da multa e dos juros de mora. Mas ele não se livra de forma nenhuma da correção monetária em caso em que ele deva pagar o tributo. Então, ele responde apenas pelo tributo, mais correção monetária, se for o caso. Não? Ok? Ou seja, a consulta eficaz impede a cobrança de juros de mora ou de multa de mora sobre a matéria consultada. Também impede a aplicação de multa punitiva. Né? Não aplica-se multa de mora, não aplica-se juro de mora e também não se aplica a multa punitiva. Em outros termos, apenas é cobrado sujeito passivo o tributo com correção monetária, sem multa e sem juros. Agora vamos aos dispositivos específicos do decreto. Né? Artigos aí 46, o decreto aqui mudou o número 25, né? De 72. Né? O nosso decreto da Lei de Processo Administrativo, né? Vamos a ele. O que é importante aqui é você fazer a leitura, você que vai fazer uma prova federal, fazer a leitura dos artigos 46 a 48. Você que vai fazer uma estadual, se cai processo administrativo, você tem que ler a Lei de Processo Administrativo do Estado e municipal, a mesma coisa aqui. Estamos tratando no âmbito federal
né? Então, o artigo 46 do nosso decreto admite a legitimidade ativa do sujeito passivo dos órgãos da administração pública e das entidades representantes de categorias econômicas ou profissionais que poderão formular consulta sobre dispositivos de legislação aplicável a determinado fato. Em outras palavras, não é possível a consulta sobre uma mera situação hipotética formulada pelo sujeito passivo que possa ensejar uma exigência fiscal futura. Isso aqui é fundamental e isso está em todo o procedimento voluntário da consulta. Não é possível fazer uma consulta por uma análise de uma exigência futura que ainda não aconteceu. Tem que ser um fato concreto. Um fato concreto. Né? Uma exigência fiscal específica e concreta que está sendo imposta ao contribuinte e não ou seja, a consulta administrativa não pode ser utilizada como uma medida preventiva futura, mas sim uma medida preventiva concreta que já aconteceu a imposição tributária. Nesse rumo, segundo o entendimento reiterado no âmbito do processo administrativo federal, para se realizar uma consulta sobre situação determinada ainda não ocorrida, o sujeito deverá evidenciar vinculação com o fato e também a concreta possibilidade de ocorrência do fato gerador relativo a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Ou seja, ele tem que demonstrar que já ocorreu essa hipótese com ele. Ou seja, tem que ser uma dúvida pertinente à pessoa que está consultando, ao consulente. Assim sendo, a consulta, em regra, deverá versar sobre somente um tributo, salvo nas hipóteses de temas relacionados ou conexos. Então, em regra, apenas um tributo, salvo temas conexos. Aí pode acontecer também. O artigo 47 do nosso decreto dispõe que a consulta deverá ser apresentada por escrito no domicílio tributário do consulente, isso é muito cobrado, não pode ser em qualquer domicílio tributário, mas sim do consulente, ao órgão local da entidade incumbida de administrar o tributo sobre o que versa. Importante aí, a consulta não suspende o prazo para recolhimento do tributo retido na fonte ou auto lançado antes ou depois de sua apresentação, nem o prazo para a apresentação da declaração de rendimentos. Mesmo na hipótese de consulta, o sujeito passivo deve continuar cumprindo com suas obrigações tributárias acessórias. Então, perceba que a consulta administrativa, né, ela não cessa o dever do contribuinte de cumprir com todas as obrigações tributárias acessórias, com todos os deveres formais ou instrumentais. Isso serve, mais uma vez, para consolidar que em toda a relação jurídico-tributária há uma autonomia e há uma independência da obrigação tributária acessória em relação à obrigação tributária principal. Veja que, salvo nos casos acima citados, nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada a partir da apresentação da consulta até o 30º dia subsequente à data da ciência da decisão definitiva no âmbito administrativo. Registramos aí que na consulta formulada por entidades representativas de categorias econômicas ou profissional, os efeitos só alcançam seus associados ou filiados depois de cientificado o consulente da decisão. Ok? Vejam aí que, por sua vez, por outro lado, né, após a resposta à consulta, na hipótese da administração alterar o entendimento nela expresso, a nova orientação atingirá apenas os fatos geradores que ocorrerem após a data da ciência ao consulente ou após a sua publicação pela imprensa oficial. Ou seja, a consulta, né, para ter vigência, tem que ser publicada na imprensa oficial, né? E vale para fatos futuros, ou seja, tem efeitos prospectivos, né, daqui para frente. Aqui um ponto fundamental que cai muito em provas de concurso público, que é a questão do impedimento da consulta. Existem casos em que a consulta tributária não será aceita.
Vejamos, né? Não produzirá efeito a consulta formulada em desacordo com os artigos 46 e 47, e aí é importante você salientar, né, que esse desacordo é principalmente em relação à consulta, uma dúvida razoável em relação à legislação tributária, né, um fato ou hipótese concreta, né, não pode ser uma mera suposição ou um fato hipotético que não esteja evidenciado na ocorrência de determinado fato gerador. Esses são os pontos aí principais. Segundo item, por quem tiver sido intimado a cumprir a obrigação relativa ao fato objeto da consulta. Ou seja, a pessoa houve uma intimação, né, para já cumprir essa obrigação. Por quem estiver sob procedimento fiscal iniciado para apurar fatos que se relacionem com a matéria consultada. Ou seja, já houve apreensão de livro fiscal, né, ou de mercadorias, já houve o ato de notificação, aquele. Então, isso aqui é concernente àquele início do procedimento fiscal, ou já houve o despacho, né, da autoridade aduaneira no caso de importação e exportação. Ou seja, procedimento fiscal iniciado para apurar fatos que se relacionem com a matéria consultada, quando o fato já houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente, ou seja, já houve manifestação naquele sentido, né? Quando o fato estiver disciplinado em ato normativo publicado antes de sua apresentação, ou seja, a dúvida não é razoável, há um ato normativo claro em determinado sentido. Quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal de lei, ou seja, né, está literalmente, expressamente, gramaticalmente na lei a resposta, né, não há uma dúvida denominada de razoável ou dúvida plausível. Quando o fato for definido como crime ou contravenção penal, também não pode haver a consulta. Quando não descrever completa ou exatamente a hipótese a que se referir, ou não contiver os elementos necessários à sua solução, salvo se a inexatidão ou a omissão for excusável a critério da autoridade julgadora, ou seja, se for justificável a critério de quem vai decidir a consulta. Veja aí como esse assunto já foi cobrado em prova de concurso, juiz de direito do Mato Grosso. O processo de consulta deverá ser apresentado por escrito e poderá versar sobre dispositivos da legislação tributária aplicável a fato determinado ou uma situação hipotética formulada pelo contribuinte que possa ensejar uma exigência fiscal futura. Falso. Você viu comigo que, em regra, não vai poder de forma nenhuma, né, uma situação hipotética formulada pelo contribuinte que possa ensejar uma exigência fiscal futura. Isto é falso, né? Tinha que existir uma imposição fiscal, ok? Então vejam que esse ponto é fundamental. Primeiro ponto é você entender que a consulta administrativa, de acordo com os termos da lei, ela evita os juros de mora, evita a multa de mora, evita a multa punitiva. Mas não evita, né, se a decisão for contrária aos interesses do contribuinte, o pagamento do tributo e sua respectiva correção monetária. Ademais, a dúvida tem que ser razoável. E, além disso, tem que ser um fato, né, uma dúvida em que haja, né, que já exista uma imposição tributária. Ou seja, em que exista, né, um fato concreto, uma tributação naquela situação consultada. Não pode ser por um simples exemplo, um fato hipotético de uma situação futura que talvez nem aconteça. Forte abraço.